E agora nós estamos em contato com a nossa convidada, ela que fala conosco diretamente do estado do Pará. Ela joga basquete em cadeiras de roda na equipe do All Star sobre rodas. Aliás, um abraço, professor Wilson Flávio. Vamos conversar com a Débora Costa. Débora, boa tarde. É um prazer tê-la no nosso programa, tudo bem? Boa tarde. O prazer é meu, né, de estar aqui no seu programa, podendo contar, né, um pouco da minha história no basquete em cadeira de rodas. Primeiramente, Débora, você nasceu com alguma deficiência ou você adquiriu conforme o tempo? Eu adquiri quando tinha 6 meses, né, eu era um bebê, e foi através de uma injeção que eu tomei na coxa e atingiu meu nervo, e aí eu perdi o movimento da perna. E com 1 ano de idade, eu passei por cirurgia, né, para poder ligar o tendão novamente. Eu usei aparelho com 1 ano e com 2 anos e comecei a andar, né, sem o suporte de nada, com 3 anos de idade. Mas hoje em dia você anda normalmente. Como a gente brinca, né, eu finjo que ando. Mas o que seria o fingir que anda? Mancar, né? Finjo que ando bem, mas não uso muletas, nada. Por você ter entre aspas, um problema, né, mancar, quais as adaptações que você precisa? Então, eu costumo dizer assim, que eu não acho que eu tenha muita limitação, né? Hoje em dia, a minha limitação é correr, que eu não consigo, né? Correr muito, mas quando eu era criança, até a minha adolescência, eu corria muito, né? Do meu jeito, claro, porque a minha deficiência é só na perna esquerda, mas aos 15 anos, eu levei uma queda, e a minha rótula, né, da perna que eu tenho a deficiência, saiu do lugar. E aí, devido a isso, eu não consigo mais correr, porque se eu tentar correr, né, tentar dar o apoio nesta perna, a rótula sai do lugar e eu caio. Entendi. E o esporte? Como que o esporte entrou na sua vida? O esporte em si, eu já praticava na escola, né? Praticava todos os esportes, vôlei, participava normalmente, né, das aulas de educação física, porque graças a Deus, assim, minha família sempre me apoiou em tudo, né? Sempre me mostrou que eu era capaz de fazer qualquer coisa, então eles nunca me limitaram, pelo contrário, sempre me encorajaram, né? Então eu participava na escola, só que com os ditos normais, né? Eu não conhecia, não tinha conhecimento do esporte adaptado. Então eu fui conhecer o esporte adaptado com 16 anos, através de um amigo, né, que já jogava no Clube Ostar Rodas e me parou no meio da rua e me fez o convite, né, para conhecer. E de imediato, por eu já amar esportes, né, eu aceitei no mesmo momento conhecer e foi amor à primeira vista. Até mesmo porque eu nunca havia convivido com outras pessoas com deficiência, né? Até então, eu ficava na minha cabeça que não existiam tantas pessoas com deficiência porque eu não tinha, né, esse convívio. Então, quando eu cheguei no Clube Ostar Rodas, que eu me deparei com várias pessoas, né, praticando esporte, várias pessoas com limitações diferentes, limitações até maiores que as minhas, né, então virou uma chave assim dentro de mim e foi amor à primeira vista. Inclusive a capitã da seleção, né, também aí da equipe de vocês aí do All Star sobre rodas. É, a Perla. Eu conheci ela em 2010. Eu iniciei no basquete em 2006 e ela entrou no clube em 2010. E você sempre atuou pelo All Star sobre rodas? Ou já teve passagens para outras equipes? Não, sempre no All-Star Rodas. Eu costumo dizer que para sair do All-Star só mesmo com a aposentadoria do esporte. E depois que você ingressou no All Star Rodas, você teve oportunidade também de fazer outros esportes ou somente o basquete? Não, no próprio clube, né, eu pratiquei o atletismo, participei de muitas competições de atletismo, né, de corrida na cadeira, participei de grandes corridas, como a Corrida da Garoto, né, no Espírito Santo, participei 2 vezes, a primeira vez eu fiquei em terceiro e a segunda vez que eu participei fiquei em segundo, já competi nos circuitos loterias da Caixa, né, tanto na fase regional como no nacional, e ganhei medalhas. Já participei do Open Internacional também de atletismo e fui medalhada também, né? Já, inclusive,
anos atrás, quebrei recordes brasileiros, né? Então, eu tive muito contato também com o atletismo. Eu acho que tem na verdade, uns 6 anos, né, que eu não pratiquei mais. Mas desde que eu comecei, né, no clube, era paralelo ali. Normalmente a gente treinava o atletismo de manhã e o basquete à tarde. Uma curiosidade, como pessoa com deficiência visual, e acredito que outros colegas também que estão ouvindo o nosso programa devem pensar a mesma coisa, como que é a questão da corrida na cadeira de rodas? A cadeira ela é diferente, ela é comprida e tem uma outra roda, são 3 rodas, né? As duas de impulsão e tem uma outra roda menor na frente. Ela é tipo esticada assim para frente, sabe? E a gente meio que senta em cima das pernas. A gente coloca as pernas para trás para encaixar na cadeira e senta. Mas tem algumas pessoas que não conseguem, né, fazer isso de sentar, né, nas pernas, então corre com as pernas para frente. Meio que engata na frente assim da cadeira uma faixa, uma adaptação, né, para manter o pé lá na frente. Mas aí o direcionamento vai indo com as mãos normal, não tem, não é motorizado, normal. Não é motorizada, mas o movimento que faz, né, para ir fazendo a curva na pista de atletismo é com um tronco. A gente vai dando como a gente pode dizer, um totozinho ali com o tronco, porque ela é diferente da cadeira de basquete, que a cadeira de basquete é curtinha, normal, são as 2 rodas, só tem as rodinhas de skate, no caso, e a gente dobra facilmente, né? Às vezes só com o tronco a gente dobra bem rápido. E a de atletismo não, ela é mais pesada, ela é mais difícil de girar. Tipo, a gente não consegue girar com a mesma facilidade que a cadeira de basquete. Então, e até mesmo a cadeira de uso diário. Então, conforme a gente vai correndo, vai chegando perto da curva, a gente meio que suspende um pouquinho a rodinha lá da frente com o tronco e vai dobrando, assim, pro lado que a gente quer. A cadeira de basquete, hoje em dia, você tem a sua própria cadeira ou você precisa usar a cadeira do clube? Não, eu tenho a minha própria cadeira. É sob medida para mim, que eu uso, né? Tanto nos treinamentos no clube quanto na seleção brasileira. Aliás, a seleção brasileira, né, vocês estiveram um tempo atrás, inclusive, foram vice-campeãs, né, na Copa América. Isso, eu fiz parte até a última fase de treinamento, né? Aí depois ficou as 12 que foram para a Copa América e agora a gente já teve uma nova pré-convocação que a gente vai estar treinando do dia 6 ao dia 15 de outubro na Andef, no Rio de Janeiro, já visando o Mundial, que vai ser ano que vem em Ottawa, no Canadá. A Andef é em Niterói, né? Isso. Uma das primeiras associações de basquete em cadeiras de roda do Brasil. E você está nessa pré-convocação, inclusive? Sim, vamos treinar do dia 6 ao dia 15 lá. Falando do nível de seleção, quais foram seus principais títulos que você esteve na seleção? Bom, eu já participei de 2 Paralimpíadas, né? Participei de Pequim em 2008, participei de Londres em 2012, já fui vice-campeã da Copa América em 2009, já fomos campeã da Copa América em 2013, já ganhei medalha de bronze, né? Fiz parte desse momento histórico que foi a medalha de bronze no Parapan em 2011, onde o Brasil nunca havia conquistado, né, uma medalha no Parapan, e eu fiz parte, né, desse momento. Inclusive, neste mesmo ano do Parapan, eu fui eleita a melhor jogadora de basquete do Brasil, né, entre homens e mulheres, né, através do CPB, da premiação do CPB, eu fui eleita a melhor jogadora, né, de basquete, e ainda também fiquei como segunda melhor atleta dentre todas as modalidades, né. Nesse ano, quem ficou em primeiro lugar foi a Terezinha. Ah, sim, Terezinha Guilhermina. Isso. Uma grande para-atleta. Um grande atleta, né? Para-atleta. Com toda a experiência que você tem jogando há muitos anos, qual que você considera que foi a grande evolução, principalmente do basquete, que é a modalidade que você pratica ainda hoje? Olha, o que eu posso lhe dizer é que desde o momento, né, que o Mário assumiu, né, como presidente, já aconteceram muitas melhorias, muitas mesmo, até em questão da valorização, né, da gente quanto para atleta, porque antes eu via assim, as coisas eram muito feitas nas 3 porradas, entendeu? Não era pedido a nossa opinião de nada. Eu falo assim, tem coisas simples como o material, uniforme, né? Então, é algo que o Mário mudou, né?
veio fazendo essas mudanças, onde hoje é perguntado para a gente como a gente quer os uniformes, de que maneira a gente se sente melhor, né? Não apenas isso, mas como a cadeira de rodas, que ele já dá, né, através da seleção, e também dá, né, as cadeiras através dos clubes, como ele já pôde agraciar aí vários atletas, vários clubes com equipamentos novos, rodas, bolas, né, que antigamente disputavam os nossos campeonatos aqui, por exemplo, com a bola pênalti, e quando a gente ia disputar internacionalmente era a bola Molten. Então, era uma dificuldade muito grande para a gente a adaptação, né? A gente treinava diariamente com um tipo de bola e quando a gente ia para a competição internacional era outro material totalmente diferente, né? Então, até a gente se adaptar era bem mais complicado. Hoje em dia, não. O Mário também já fez essa mudança. A mesma bola que a gente compete internacionalmente é a bola que a gente compete nacionalmente e treina também nos clubes, porque ele fez essa distribuição de bolas para os clubes. Então, é algo que eu vejo assim de muita importância, né, que ele vem fazendo, essa preocupação com o nosso bem-estar enquanto atleta, né, essa valorização, que era algo que a gente esperava já há muito tempo. E graças a Deus ele vem transformando tudo isso. Débora, uma coisa que vem tendo talvez uma transformação, uma mudança de pensamento. Antigamente, o para-atleta, ele se preocupava primeiro em fazer a carreira dele, seja no atletismo, seja em qual modalidade for, fazer a primeira carreira para depois ele estudar, fazer uma faculdade, algo assim. E hoje não, hoje ele faz uma faculdade paralelo à modalidade que ele pratica. No seu caso, você já teve ou tem a oportunidade de estudar também paralelo à sua modalidade? Ainda não. Em 2014, eu cheguei a cursar 3 meses em engenharia civil, né, que era meu sonho. Mas não foi para frente porque na época, né, eu ia fazer através do FIES. E foi justo no ano que deu uma complicação aí a nível nacional, né, e acabou não tendo, né, o FIES. Teve problemas, né? E eu acabei tendo que trancar. E depois disso eu não retornei mais, né, para cursar uma faculdade. E aí, em 2018, eu engravidei da minha primeira filha, que hoje está com 6 anos, vai fazer 7 em novembro. E agora também tenho uma outra bebê, né, de 2 anos, que eu tive ela em 2023. Então, hoje, eu ainda não faço. Apesar de estar tendo a oportunidade, né, através do CPB, né, de bolsas de estudos, mas hoje eu ainda não consigo conciliar para treinar, cuidar das minhas filhas e ainda fazer uma faculdade. É algo assim que ainda nesse momento está fora da minha realidade. Quem sabe mais para frente, quando elas estiverem mais independentes, né, principalmente a bebê, que ainda está com 2 anos, acabou de completar. Então, eu penso assim, mais para frente, quando ela já estiver ali com os seus 5, 6 aninhos, já vai estar, né, um pouquinho mais independente. Aí eu acredito que eu vá conseguir, né, voltar, né, pensar em uma faculdade. E hoje em dia, às vezes você precisa viajar, né? Como você comentou, da questão da sua convocação. Como que você faz para conciliar a questão da bebê e dos treinos? Então, eu tenho meu esposo, né, que é o pai delas, que ele também é para-atleta, né, só que ele é cadeirante, só que hoje em dia ele só trabalha, né, ele não consegue mais treinar. Então, ele trabalha dia sim, dia não. E logo no começo eu estava indo treinar só nos dias em que ele estava em casa, que eu estava conseguindo. Só que do meio do ano para meio do ano não, de maio mais ou menos, ele passou a trabalhar à noite. Então, eu estou conseguindo treinar todos os dias. Os dias que ele vai trabalhar, né? Eu só espero ele chegar do trabalho e saio para treinar. Aí vou. Aí agora ficou mais fácil, né? De eu estar conseguindo treinar todos os dias. E quando eu viajo, eu tenho o apoio da minha sogra, eu tinha o apoio da minha prima também, só que ela viajou, foi morar para Suriname. Mas hoje eu tenho apoio, assim, da minha sogra, de familiares que me ajudam. Por exemplo, agora que eu fui o Brasileiro Feminino, as minhas filhas foram para o interior, né, onde a família do meu esposo mora, os familiares dele. E ela foi com uma tia dele, elas foram, né, com uma tia dele para lá e ficaram os dias que eu estava viajando, sendo cuidada por eles lá. Até mesmo porque hoje em dia, né,
Eu não tenho mais a minha mãe. Eu perdi minha mãe em 2019, quando eu estava disputando o Parapan em Lima, aos 46 anos. E no ano, um ano antes também eu tinha perdido a minha avó materna. E em 2023 perdi o meu avô materno, né? Que eu fui criada por eles três. Eu não tenho registro de pai nos meus documentos, né? Então fui criada por eles três. Eu dizia que eu tinha duas mães e um pai, que era assim que eu chamava eles, né? E então hoje, antes, né, eu tinha essa rede de apoio com a minha primeira filha, mas depois que eu perdi eles, né, minha rede de apoio é minha sogra, o meu esposo e alguns familiares. Nossa, uma história bastante difícil, né? Para que você conseguisse aí ter esse apoio todo e também conseguir, não sei se a gente poderia dizer, entre aspas, uma superação, né? Com todos esses percalços que você teve na vida. Durante alguns anos, né, depois desses acontecimentos, eu até dou palestra para algumas escolas, até de Santa Catarina, através de vídeo. Eu dou palestra, porque eu vou tentar aqui resumir um pouco, né, a minha história. Como eu disse, fui criada por eles três, sempre fui muito apegada a eles, né? Então, antigamente, só o fato de eu imaginar perder um deles, eu já chorava, eu já ficava assim, perdida, né? E quando foi em 2018, eu perdi a minha avó, eu estava grávida de 7 meses, tanto que minha filha nasceu prematura de 8 meses, porque depois do velório da minha avó, eu comecei a passar muito mal, de pressão alta, por conta do meu emocional, né? E aí tive minha filha e foi aquela luta para não entrar numa depressão, porque meio que eu entrei, né? Só não conseguia enxergar. 11 meses depois eu perdi minha mãe. A minha mãe passou mal no dia 24 de julho de 2019, né? E ela já ficou internada na UTI. Minha mãe passou 1 mês e 8 dias na UTI. E nesse período, eu teria a viagem para o Parapan, que seria no dia 11 de agosto, né, de 2019. E eu fiquei ali pensando se eu viajava, se eu não viajava, se eu ia, se eu não ia, porque minha mãe estava numa UTI. E eu me sentia assim, entre a cruz e a espada, né? Porque ao mesmo tempo que eu queria ficar, que eu achava que eu não conseguiria ir, mas eu pensei muito na minha filha, que tinha 9 meses na época, e eu pensei muito nela, né? Que eu pensei, se eu não viajar, eu não vou garantir meu Bolsa Atleta, né? Internacional. E como que eu vou sustentar minha filha, né? E eu já imaginava assim, porque até então eu tinha muita fé que a minha mãe ia sair do hospital, que ela ia sair com vida do hospital. Então eu já imaginei, não, eu preciso ter recursos para quando minha mãe sair do hospital eu poder ajudar ela, poder fazer as coisas por ela, então eu tenho que ir. E ao mesmo tempo pensando, porque a minha mãe, ela ficava muito alegre, né, quando eu ia competir. Então eu fui, né? Mesmo com o coração apertado, mesmo passando por tudo isso, eu fui para o Parapan. E quando eu recebi a notícia do falecimento da minha mãe, eu ainda estava lá, né? Ainda faltavam 2 dias para eu voltar. E graças a Deus eu tive o apoio na época do Valdir, que era o presidente na época. E então ele na mesma hora falou com o chefe de delegação e eu recebi essa notícia. Eu estava no ônibus retornando para a vila. Eu tinha ido para a festa de encerramento. Quando eu cheguei na vila, né, quando eu desci do ônibus, o chefe de delegação, que hoje, devido ao estado que eu estava, né, eu não recordo o nome dele, mas ele já estava na porta da vila me aguardando para dizer que na madrugada, né, já estava o meu voo comprado para eu voltar para o Brasil antes das minhas amigas. Então foi algo assim que eu não tive nem tempo, né, de agradecer muito, mas eu fiquei muito grata porque um dos meus maiores medos era estar longe e não conseguir me despedir, né, da minha mãe. Mas eu consegui, a minha irmã fez todos os procedimentos para que pudessem me aguardar chegar, né, antes de fazer o enterro da minha mãe. E eu consegui chegar a tempo. E hoje eu digo assim que foi Deus que me dá o suporte até hoje para conseguir estar de pé, mesmo diante de tantas perdas importantes, né, na minha vida. E também a minha filha, porque é algo assim que preciso, né, aproveitar esse canal que eu tô tendo para falar, porque eu vejo como um testemunho. Quando eu engravidei, né, da minha primeira filha, eu não sabia, nem imaginava o que estava por vir, né? Perdi minha avó, perdi minha mãe, então eu tive força nela, né? E quando foi em 2023, eu engravidei da minha segunda filha tomando remédio, não estava nos meus planos, até mesmo porque 2023 era ano de mundial, tinha muitas competições
decisões importantes para mim. E quando eu descobri no mês de maio de 2023 que eu estava grávida de uma menina, eu comentei com a minha sogra. Eu falei assim, eu não sei para o que Deus está me preparando, mas eu acredito que Ele está me preparando para algo, eu só não sei o quê. E aí, na mesma hora, veio meu pai na minha cabeça, né? Meu pai avô. Só que, ao mesmo tempo, eu falei, não, tira isso da cabeça, porque ele tá bem, meu avô tava esbanjando saúde. Aí passou. Quando foi em julho, 14 de julho de 2023, meu avô internou. E aí, mais uma vez, veio esse pensamento, né, na minha cabeça. Será que é isso? Será que é para isso que Deus está me preparando? E meu avô ficou no hospital do dia 14 de julho até o dia 20 de setembro, que foi quando ele faleceu. 21, na verdade. Porque ele estava com 2 aneurismas, né? Um no tórax e um no abdômen. Então, ele ficou alguns dias bem, né? Porque ele estava aguardando ainda a cirurgia, porque ele teria que colocar uma válvula. Então, enquanto ele ainda estava aguardando, eu falava com ele de vídeo, porque não deixavam eu ir para o hospital ver ele, porque eu estava gestante. Então, só falava com ele por chamada de vídeo. E quando foi no dia 25 de agosto que ele foi para a sala de cirurgia. E daí ele teve algumas complicações, teve AVC durante a cirurgia e saiu da cirurgia direto para a UTI. E desde então eu não falei mais com ele, né? E no dia que ele foi para fazer a cirurgia, eu passei mal também devido à agonia, né, da espera, por ser uma cirurgia delicada no coração, e eu acabei passando mal novamente, igual da minha primeira filha. Tive pré-eclâmpsia, quase morro também, fiquei 3 dias numa UTI, tive minha segunda filha, graças a Deus eu saí, né, da UTI bem, e depois pude voltar para casa, mas infelizmente, né, meu pai avô veio a óbito e mais uma vez eu tive que ser forte, né, pelas minhas filhas, e torcendo até hoje. Eu não digo que é fácil, porque não é. Tem dias que eu acordo mal, com vontade só de ficar na cama, ou até mesmo de chorar com saudade, né, nos momentos que a gente vai passando pela vida e eu olho para minhas filhas e eu fico tentando imaginar como seria se eles ainda estivessem aqui. Mas Deus vai me sustentando, né? E graças a Deus eu estou conseguindo. Eu já estive bem pior, né? No ano de 2023, 2024 foi um ano assim bem difícil para mim. Mas graças a Deus, agora no ano de 2025, eu estou conseguindo me reerguer, conseguindo ir para frente, né? Com a graça de Deus. Hoje em dia, devido à seleção, você tem novamente a Bolsa Internacional? Agora não, porque eu não fui para a Copa América, né? Eu não fui e nem para a última competição que teve, eu não fui porque eu estava voltando ainda da minha gravidez, da minha segunda filha. Eu não fui para o Parapan. Então, eu perdi a do Parapan, que eu não fui, né? Que foi em 2023. Aí, quando foi ano passado, eu fui para o Sul-Americano. E aí, eu tô recebendo referente ao Sul-Americano, aí tô recebendo internacional. Mas quando for ano que vem, que é a próxima bolsa, eu já não vou receber a internacional, vou receber a nacional, porque já vai ser referente a essa última Copa América agora. Ô Débora, você falou que você começou em 2006, né, na basquete em cadeiras de roda. Em 2008, você foi convocada para a Paralimpíada da China. Queria que você falasse um pouco dessa ascensão, até certo ponto rápido, né, para quem começou em 2006 e em 2008 foi para a Paralimpíada na China. E como que foi essa Paralimpíada para você? Então, eu comecei em fevereiro, né, de 2006, e eu logo no começo, confesso para você que eu achava que eu não ia conseguir, porque eu nunca havia sentado numa cadeira de rodas, né? Então, foi bem difícil, assim, aprender a conduzir a cadeira e juntamente a bola. Então, por várias vezes eu dizia assim, no treino, não vou conseguir, não vou conseguir. E o nosso treinador, né, o Luiz Caju, ele sempre incentivou, ele dizia calma, ele dizia primeiro engatinha, para depois tu aprender a andar, tem calma, ele vivia conversando nesse sentido. E aí eu fui para o meu primeiro campeonato brasileiro, que foi em dezembro, né, do mesmo ano, brasileiro feminino. E lá na competição do brasileiro feminino, eu me destaquei, eu ganhei o troféu de atleta revelação, né, na competição. E lá eu já tive a minha primeira pré-convocação, que foi no ano seguinte, que seria para o Parapan, no Rio, em 2007. E aí eu fui até a última fase, até as 15 que ficaram. Quando foi para ficar as 12, eu fui cortada.
Na época eu estava com 17 anos, e aí eu fui cortada, aí o Cândido conversou comigo, que eu ainda era nova, que eu chorei muito, né? E aí ele conversou comigo, que eu era nova, que eu ainda tinha muita coisa pela frente, que não era para eu esmorecer, né? Que se eu continuasse treinando, me dedicando da maneira que eu estava evoluindo, que com certeza eu teria grandes chances em 2008. E assim eu segui. Treinei muito, eu até brinco hoje em dia, né? Que eu sou mãe, então eu não tenho mais aquele tempo que eu tinha antes, né? E eu passava o dia todo treinando. O dia todo eu saía de casa às 7 horas da manhã, retornava 9 horas da noite. Então, a gente brinca, né, que a gente era fominha por treino. Eu treinava o dia todo e bastante. Então, graças a Deus, eu consegui, né, no ano de 2008, ficar entre as 12 e ir para a Paralimpíadas. Só que ainda não foi aquela competição com aquela responsabilidade muito grande como as atletas titulares, né? Porque eu até brinco que eu era reserva da reserva. Foi mais assim, para ganhar experiência, né? Nessa época eu era novinha, juntamente com a Vivi, que era mais nova ainda que eu. Então nós duas era mais assim a vivência, né? A experiência. Então foi tudo assim, tudo novo pra gente, assim aquela quadra, aquele público, porque era muita gente assistindo. Então foi mais mesmo pelo ganho de experiência. E quando foi em 2009 que eu já fui atuar um pouco mais, né? Já foi sendo colocado mesmo assim nas costas a responsabilidade, né? E aí a chave virou mesmo em 2011, quando eu fui para o Parapan, porque eu já fui como titular, já fui para a competição como titular da seleção brasileira. Então a responsabilidade era muito maior e eu fui com aquela incerteza de saber como é que seria, porque ao mesmo tempo que a gente ganha essa responsabilidade, mas a gente fica pensando, né, como é que vai ser. A gente pensa muito, eu pelo menos, né, como atleta, eu penso muito nas pessoas que torcem por mim, no que elas estão esperando de mim. Então foi assim uma virada de chave muito, muito grande, né, que foi em 2011, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu consegui desenvolver o meu basquete, eu consegui entregar o meu máximo, né, e deu tudo certo. Aí 2012 a grande competição. Sim, aí em 2012 foi a Paralimpíada de Londres e mais uma vez, né, joguei como titular e graças a Deus a gente fez grandes jogos lá, porque o Brasil sempre pegava porrada de todo mundo, né? Então, era pequenos passos que a gente estava dando. E graças a Deus, nessa Paralimpíadas, a gente conseguiu jogar de igual. O nosso primeiro jogo foi contra a Austrália e a gente perdeu de 2 pontos. Foi jogão até o final. Então, foi uma partida assim que a gente nem imaginava fazer, né? E o nosso segundo jogo foi contra a Inglaterra, e mais um jogão. A gente perdeu de 5 pontos, e eram países assim que eram acostumados a dar porrada mesmo, né, no Brasil. E graças a Deus foi tendo, né, essa evolução, e a gente conseguiu fazer grandes partidas lá. Hoje você, com 19 anos aí, jogando basquete em cadeiras de roda, você se considera um espelho para as novas gerações? Olha, eu até brinco, né? Assim, eu acho que sim. Quando comecei, eu tinha também as atletas em que eu me inspirava, né? Que já estavam jogando há mais tempo. E eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de observar as pessoas e eu gosto de extrair o melhor como exemplo, como espelho. E assim que eu fui seguindo durante toda a minha vida de atleta. Não apenas só com atletas mais antigos, né? Que já jogavam mais tempo, mas até mesmo com os novos. Porque eu penso que a gente sempre tem algo a aprender, seja com quem já tem mais experiência ou quem não tem tanta. Eu sempre fui extraindo assim o que havia de melhor e que eu podia absorver, né? Então eu vejo hoje que eu posso estar servindo, né, de espelho para algumas atletas, não apenas eu, mas várias atletas aí que têm se destacado também durante todos esses anos. Eu mesmo com 19 anos de basquete, eu digo que sempre eu tenho algo a aprender e eu sigo extraindo o que é de melhor para minha carreira. Quando você começou, você tinha ideia já de algum atleta do basquete, assim, que você podia seguir, ou você foi aprendendo com o tempo? Então, eu fui aprendendo com o tempo, né? Quando eu comecei, eu me inspirava nas minhas companheiras que treinavam comigo, né? Treinavam lá no clube já há mais tempo que eu.
como a Naná, a Nete e outras atletas também que tinham da época, Cleia, na época a Batatinha jogava, Helena, Neide, então elas eram as mais antigas. Então eu ia me inspirando nelas ali para aprender, né? E depois que eu fui para minha primeira competição internacional, né, que foi em 2008, que eu fui conhecer o basquete a nível de mundo, né, assim falando. Aí eu fui conhecer, mas assim a nível de Brasil também tinha outras atletas que eu admirava, até a questão do arremesso, como a Beth, que hoje ela é do atletismo, né, recordista mundial aí, mas quando eu comecei ela era do basquete e eu achava o máximo, né, que ela arremessava dos três ali com uma facilidade muito grande, sempre teve muita força. Então, ela é uma das atletas que, assim, de fora, né, do clube, que eu admirava muito, né, jogando até mesmo pela pontuação dela, que ela era classe 1, e tem muitas outras atletas, né, que eu me inspirava, mas assim, na Paralimpíada de Pequim, que eu fui conhecer a nível de mundo, e que eu fui ver pela primeira vez o Patrick jogando, que, na minha opinião, é o melhor do mundo, e eu fui ficando ali maravilhada, né? Assim, dizendo, de ver a habilidade tanto das atletas femininas quanto do masculino, né? E foi aí que eu fui realmente, assim, enxergar, né? O basquete mesmo. Você tem ideia de jogar por mais quanto tempo? Eu brinco com minhas amigas que eu não quero jogar até 70 anos, se Deus me permitir. Mas eu não sei, né? A gente não sabe o dia de amanhã, mas enquanto eu tiver vigor físico, né? Tiver condições de estar podendo me dedicar, podendo treinar, né? Fortemente, eu quero estar participando, né? Mas eu acho que o dia que eu não conseguir mais praticar o esporte de alto rendimento, né? Treinar no modo de alto rendimento, aí eu acho que aí nesse momento eu vou dizer, vou anunciar a aposentadoria, né? Mas enquanto eu estiver conseguindo, eu quero estar presente, quero me inspirar em outras atletas, né? Que tem aí já com mais de 50 anos e estão competindo. Então, eu penso que por aí, 60, acho que tá bom. Pô, 60, maravilha. Algumas atletas do Brasil já atuaram, inclusive, fora, estão ou estiveram atuando fora do Brasil. Você em algum momento já recebeu alguma proposta para isso? Já recebi há anos atrás, só que, como eu expliquei um pouquinho ali atrás, né? Eu era muito apegada à minha mãe, meus avós, então eu não me imaginava, assim, muito tempo longe deles, né? Tanto que o máximo que eu fiquei foi um mês longe deles, porque eu viajei com a seleção, né? Que foi para Pequim, a gente passou praticamente um mês longe e foi muito difícil para mim. Então eu não me imaginava longe deles, então os convites que eu recebi era para passar assim temporadas, sabe? De 3, 4 meses, 6 meses. Então eu não conseguia. Por esse motivo, eu nunca fui. E agora ficou mais difícil ainda, né? Devido a eu ser mãe, ficou mais complicado ainda. Seus filhos correram algum risco de nascer com alguma deficiência? Não, nasceram perfeitamente. São duas princesas, a Sophie e a Stephanie. Você já pensou em escrever algum livro contando a sua trajetória? Eu já pensei, às vezes eu fico parada pensando assim que eu queria muito contar minha história, tudo que eu passei, né? Principalmente nos últimos 5 anos, 6 anos. Mas eu não sei nem por onde começar. Você citou que você dá palestras, né, em escolas, em outros locais. Como o pessoal faz, quem quiser entrar em contato com você para palestras ou te seguir nas redes? Normalmente me chamam através do Instagram. Esse que eu faço é todo ano, uma escola lá de Santa Catarina. Eles reúnem a turma, o professor, ele é conhecido da família do meu esposo, né? E aí ele entra em contato comigo, perguntando se no dia eu posso, e aí a gente faz chamada de vídeo. Ele coloca num telão lá e põe microfone, e aí eu entro, né, em chamada de vídeo e vou batendo um papo lá com eles fazem perguntas para mim, eu vou respondendo, vou contando um pouco da minha história. Principalmente essa parte que ele gosta muito, que eu conte, né, da decisão que eu tive que tomar, né, entre ir ou não para a competição com a minha mãe na UTI. E aí eu vou falando, né, eles vão tirando as dúvidas, perguntando do basquete, até mesmo da vida pessoal, e assim vai indo. E quem tiver, né, interesse, pode estar me chamando através do meu Instagram,
ou se conseguirem também o meu número de WhatsApp também, pode estar entrando em contato comigo. Eu, além de ser atleta, eu também sou artesã. Eu faço laços e acessórios de cabelo. Tem a minha página que se chama Lacinhos da Sophie, que também está lá no meu Instagram pessoal. Eu vivo postando lá, né? E também faço isso nas minhas horas. Não vou dizer horas vagas, porque é nas horas que eu não estou treinando, eu estou fazendo laço ou cuidando das crianças. Como que é seu Instagram? Se puder passar seu Instagram. É Débora Peck 10. Débora Peck 10. E o contato do WhatsApp? É 91, o DDD 989454745. 91 9. 89454745. Débora, já agradecendo a sua atenção aqui com o programa Espaço da Inclusão, Rádio Paraty FM 87,5, a Rádio da Cidade de São Bernardo do Campo, em parceria com o canal do YouTube da Rádio Teletema e as demais rádios parceiras conosco. Gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para os nossos ouvintes. Eu quero agradecer, né, a todas as pessoas que estão me ouvindo, que tiraram esse tempinho para estar ouvindo um pouco da minha história, né, um pouco do meu testemunho, porque eu penso que hoje eu sou um testemunho, né, do amor de Deus, e dizer para todos que sem Deus não somos nada e que a gente tem que ter fé, que dias melhores virão, e deixar um beijo no coração de cada um que está me ouvindo. Ok, conversamos com a jogadora do All Star sobre rodas e da seleção brasileira, Débora Costa, aqui na Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão.